Boa noite. Yeah. So we are about in the middle of the week. Então nós já estamos no meio da semana. So we've had our introduction and we continue. E tivemos uma introdução e agora vamos continuar. Tonight, tomorrow night and Friday. Hoje à noite, amanhã à noite e sexta-feira. If you have questions, you may write them out and give them to Eliel, and we'll see if we can answer them. Caso vocês tenham perguntas, podem escrevê-las e entregarem para Eliel, para mim, e nós vamos ver se podemos responder. Okay. Let's have a word of prayer. Vamos orar. Once again, Heavenly Father, we thank you for your grace and your mercy to us. Mais uma vez, Pai Celeste, obrigado pela tua graça e tua misericórdia para conosco. You have blessed us so abundantly. O Senhor tem nos abençoado tão abundantemente We're grateful. e nós somos gratos. Tonight we give thanks that we have your word in our own language. E esta noite te agradecemos por termos a tua palavra em nossa própria língua. And we thank you that you have revealed everything that is necessary for us to know about you and your plan. E te agradecemos porque o Senhor revelou tudo o que é necessário para conhecermos ao Senhor e ao seu plano. I pray that tonight your Holy Spirit will help us to have a deeper understanding of the things that you have for us. Nosso pedido é que esta noite o teu Santo Espírito nos dê uma compreensão mais profunda daquilo que o Senhor tem para nós, That we might be equipped for ministry para estarmos prontos para o ministério and better prepared to serve you. e melhor preparados para te servir. I ask in Jesus' name. Pedimos em nome do Senhor Jesus. Amen. Amém. All right, last night we began looking at various kinds of sins. A noite anterior nós começamos olhando vários tipos de pecado. And we will begin here tonight with a few other categories of sins. E hoje à noite vamos começar com algumas outras categorias de pecado. There is a sin of failing to do what is right. E há o pecado de falhar em fazer o que é certo. In James chapter 4, Em Tiago 4, in verse 17 it says, "To the one who knows to do good but doesn't do it, no to verso, him it is sin." no verso 17, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. So sometimes sin is not doing anything. Às vezes o pecado é não fazer nada. You see something that you should do, you don't do it. Você vê algo que você deveria fazer, mas não faz. And so this would be what we call a sin of omission. E isso seria o que nós chamamos pecado de omissão. Okay. Next we have this sin of not acting on faith. Em seguida nós temos o pecado de não agir por fé. You're not sure if something is sin or not, Você não tem certeza se algo é pecado ou não, but you go ahead and you do it anyway. mas você vai adiante e faz mesmo assim. Well, that becomes sin to you. E isso se torna pecado para você. So in Romans 14:23 he says, "Whatever is not of faith is sin." E Romanos 14:23 diz, porque o que faz não provém de fé, e o que não provém de fé é pecado. So you're saying, "I'm not sure if I should do this. É como se fosse assim, eu não tenho certeza se eu deveria fazer isso. Maybe God wouldn't like this. Talvez Deus não goste. I'm not sure, Não tenho certeza, but I'm going to do it anyway." mas eu vou fazer mesmo assim. No, he's saying here, if you have the conviction that something is acceptable to God, you have a good reason to believe that, then go ahead and do it. Então o que ele está dizendo é, se você sabe que algo está correto perante Deus, você tem convicção de que isso está certo, então vá adiante e faça. Now the example in this case was eating meat that had been offered to an idol. E o exemplo neste caso é de comer carne que havia sido oferecida a um ídolo. Is that okay? Pode?
Well, it depends on what you understand about God and His grace. Depende do que você compreende sobre Deus e sua graça. Is it okay to eat meat? É correto comer carne? What about pig meat? E carne de porco? Is that okay? Pode? Well, there's some people they're not sure. Algumas pessoas não têm certeza. And they've heard somewhere maybe it's not acceptable to God. E eles ouviram em algum lugar de que talvez não seja aceito por Deus. And so they may be faced with a situation that it's put in front of them and they don't know what to do. E talvez eles estejam numa situação em que lá está a carne na frente deles, eles não sabem o que fazer. So he's saying here, if you can't do it on the basis of faith, but you do it anyway, then it becomes sin. E o que ele está dizendo é, se você não consegue fazer isso baseado em fé, mas você vai e faz, é pecado. So you have every right, according to Scripture, to eat any kind of meat. De acordo com as Escrituras, você tem todo o direito de comer qualquer tipo de carne. But if you're not sure Mas and se- you eat it, Mas se você não tem certeza e você comer, then something that is not a sin according to Scripture becomes a sin for you. aí algo que não é pecado de acordo com as Escrituras passa a ser pecado para você. Then we also have the sin of failing to pray for others. Também temos o pecado de não orar por outros. Here we have the case of Samuel. Aqui temos o caso de Samuel. And he said that if he failed to pray for his people, that for him that would be a sin. E ele está dizendo que se ele falhar em orar por essas pessoas, para ele isso é um pecado. Then we have seeking what is contrary to God's known will. E aí nós temos buscar o que é contrário à vontade de Deus conhecida. So sometimes people know what God has said, but they try to find an excuse to do it. Às vezes as pessoas sabem já o que Deus disse, mas eles ficam tentando arrumar uma desculpa para fazer aquilo. Oh, I've heard this one many times. Well, I know I shouldn't marry an unbeliever, Já ouvi tantas vezes, por exemplo, eu sei que eu não deveria me casar com um descrente, but he's a really good man. mas ele é um homem tão bom. Or I think I can lead him to the Lord. Ou eu acho que eu posso levá-lo ao Senhor. And people begin to look for a way to do something that God has said not to do. E aí as pessoas começam a buscar caminhos para fazer algo que Deus disse que não fizessem. And when you seek to circumvent God's revealed will, then of course that is sin. E quando você tenta dar a volta naquilo que é a vontade revelada de Deus, é pecado. Or people come up with excuses. Ou então as pessoas aparecem com desculpas. You recall when God told Saul that he should kill a certain group of people. Então lembra-se quando Deus disse a Saul que ele deveria matar algumas pessoas? He said, I want you to kill all the people and I want you to kill all their animals. E Deus disse, quero que mate todo o povo e todos os seus animais. And Saul had a great victory over the enemy, E Deus teve uma vitória tremenda sobre o inimigo, but he didn't kill the king. mas ele não matou o rei. And he didn't kill their sheep. E não matou suas ovelhas. And Samuel came and said, what is all this bleating that I hear? E aí Samuel chegou e falou, o que é todo esse balido que eu estou ouvindo? And Saul said, well, I obeyed the word of the Lord. E Saul disse, eu obedecia a palavra de Deus. And Samuel said, if that's the case, why do I hear all of these sheep? Ele falou, então se é assim, por que eu estou ouvindo todas essas ovelhas? Oh, I'm going to offer those to the Lord. É porque eu vou oferecer essas daí para o Senhor. No. You see, this has become sin for him. Então veja, isso se tornou um pecado na vida dele. So in 1 Samuel 12:19 now, we have something else. The people asked for a king. E em 1 Samuel 12:19 nós temos uma outra situação. As pessoas pedem um rei. And Samuel wrote a whole chapter telling them about the evils of a centralized government.
E durante todo o capítulo, Samuel está falando sobre os males de um governo centralizado. A whole chapter, 1 Samuel chapter 8. Um capítulo inteirinho, o 1 Samuel capítulo 8. You don't want a king. Samuel told them, you don't want a Falou, olha, king. vocês não vão querer um rei. They said, yes, we do. We want to be like all the nations. Mas a gente quer sim, nós queremos ser iguais às outras And nações. Samuel was very upset, but God said, they haven't rejected you, they've rejected me. E Samuel ficou bem chateado, mas Deus disse, eles não rejeitaram a você, eles rejeitaram a mim. Well, later on, when they had gotten their king, E mais tarde, quando eles receberam o rei, they began to realize that this wasn't such a good thing. eles começaram a perceber que isso não era tão bom assim. And so they said, Samuel, you pray for us so that we don't die. E aí eles disseram a Samuel, roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer. Because we have added to all our sins the evil of asking a king for ourselves. Porque a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir para nós um rei. There's also the sin of not meeting the needs of others. Também há o pecado de não atender às necessidades alheias. In 1 John 3:17, Em 1 João 3:17, go ahead and read that. ora, aquele que possui recursos deste mundo e vira seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Now here we have a failure to show love to a brother in need. E aqui nós temos a falha em demonstrar amor a um irmão em necessidade. And we find this also in James chapter 2. E também encontramos isso em Tiago, capítulo 2, In verse 14, no verso 14. what good is it, my brothers, if someone has faith but doesn't have works? Can that faith save him? Qual é o proveito, meus irmãos, se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Now, we're not going to get into this controversial passage tonight, Nós não vamos entrar no mérito dessa passagem controversa hoje à noite, but James is writing to Christians, mas Tiago está escrevendo a cristãos, and he is not telling people what they have to do to be saved. e ele não está dizendo às pessoas o que eles têm que fazer a fim de serem salvos. The word save here, it's talking about being delivered from the serious negative consequences of sin. A palavra salvar, salvo aqui, está relacionado a ser livre das sérias consequências do pecado. And this is where you know to do good and you don't do it, that becomes sin. E isso é relacionado a quando você sabe o bem que deve fazer e não faz, e isso se torna um pecado. Where did we go? Okay. I'm going to have to do something else here. All right. Now, if a brother or sister is naked and destitute of daily food, Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, go ahead, read that. e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? What good is that? You just say, go, be warm, be full, but you don't give them what they need. Você só diz, vai, esteja bem aquecido, esteja com a barriga cheia, mas você não dá o que eles necessitam. De que serve? So he says faith by itself, if it doesn't have works, is dead. It doesn't produce. E assim ele diz, também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. So if you see the good thing to do and you don't do it, then that becomes sin. E assim, você vê o bem que deve ser feito e não faz, isso se torna um pecado. And then we also have being conformed to the world. E aí nós temos também seguir os caminhos do mundo, conformar-se com o mundo.
Now we are told that we should not be conformed to the world. E a Bíblia nos diz que não devemos nos conformar ao In Romans mundo. 12:2 he says, "Do not be conformed to this world." Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com este século. Now many people have the idea that being conformed to this world is getting involved in some sort of sinful behavior. Muitas pessoas têm a ideia de que conformar-se com esse mundo é envolver-se em algum tipo de comportamento pecaminoso. But that's not how the Bible defines being worldly. Mas não é assim que a Bíblia define ser mundano. Being conformed to the world means you adopt the world's philosophies. Conformar-se com o mundo significa adotar as filosofias do mundo. You develop the same set of values that is prevalent in the world. É desenvolver os mesmos padrões de valores que tem aí fora no mundo. And so Paul says, rather than being conformed to the world, we need to be transformed. E assim, Paulo diz, em vez de nos conformarmos com o mundo, precisamos ser transformados. And how are you transformed? E como somos transformados? By the renewing of your mind. Por renovar a mente. We are all filled up with this human viewpoint. Quando estamos todos cheios desse ponto de vista humano, we have the norms and the standards and the attitudes of the world. Temos as normas, os padrões e as atitudes do mundo. All of these based upon satanic thinking. Tudo isso baseado em pensamento satânico. And when we develop the attitudes of the world, then we have been conformed to it. E quando desenvolvemos as atitudes do mundo, aí nós estamos conformados a ele. And the great goal in the spiritual life is to get rid of all of the garbage that we have from the world and replace it with the truth of God's word. E o grande objetivo na vida espiritual é nos livrarmos de todo o lixo que há em nós vindo do mundo e substituí-lo pelos padrões de Deus. So let's not get caught up in the thinking of the world. Então, não vamos ficar presos ao pensamento do mundo. So the world will say good is evil and evil is good. Assim o mundo vai dizer que o bom é o mal e o mal é o bom. And the Bible tells us what is good and what is right. E a Bíblia nos diz o que é bom e o que é correto. All right, now we go on and we see that sin has a relationship to every part of our being. E indo adiante nós vamos ver que o pecado está relacionado a toda parte do nosso ser. So first of all, sin can relate to our thoughts and our attitudes. O pecado pode estar relacionado aos nossos pensamentos e às nossas atitudes. Do you know that it's possible to do a right thing in the wrong way? Sabia que é possível fazer a coisa certa do jeito errado? You can do a right thing for the wrong reason. Porque você pode fazer a coisa certa, mas com a motivação errada. And so you may do a good thing, but you have an evil motive. E aí você pode fazer algo bom, mas com um motivo mau. And so it's not just what you do overtly, Então, but what is the motive behind it? Então não é só o que você faz aos olhos das pessoas, mas o motivo que está por trás disso. In Hebrews 4:12, Em Hebreus 4:12, we're told that the Word of God even divides or discerns the intentions of the heart. diz a palavra de Deus que a palavra de Deus penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. See, the Bible is that mirror that we look into and we see what we're like on the inside. E assim a Bíblia é como esse espelho que você usa para se olhar e ver o que está lá dentro de si. So you may do something and I don't know what your motive is. Então talvez você faça algo e eu não sei qual é a razão disso. But when you look into the Word of God and see yourself in that mirror, you can discover what your motive is. Mas ao olhar na palavra de Deus, usando-o como um espelho, você pode descobrir qual é a sua razão de fazer isso. And so, you see, it's possible to pray for the wrong reasons. Então, por exemplo, é até possível estar orando pelos motivos errados. Jesus talked about people
who pray so as to get the applause of men. Jesus falou de pessoas que oravam só para receber o aplauso dos outros. They want people to hear them. Eles queriam que as pessoas os ouvissem. I go to Africa every year. Eu vou à África todo ano That's a different culture. e é uma cultura diferente. And often in the churches there, they will have prayer where everybody prays out loud at the same time. E muitas vezes, na hora que a congregação está reunida, eles vão ter um tipo de oração em que todo mundo está orando junto e alto. I don't care for this too much. Eu não me importo muito com isso, It becomes very loud, fica bem alto, but this is their culture. mas é a cultura deles. But there are always a few voices that stand out. Mas sempre tem algumas vozes que se destacam. And there are some who pray much louder than the rest. E há alguns que oram bem mais alto do que os outros. And then there are others who, at certain points in their prayer, will just shout out something. E aí tem alguns que em algum momento da sua oração até gritam algo. So they're going along and they're praying like this. E aí eles estão orando assim naquela sequência. But I'm going to Jesus! Desse jeito é que ele fez. Or some other thing. Ou qualquer outra coisa. And I can't judge their motives, but I would suspect that for some of them, they may want attention. Eu não posso julgar os motivos deles, mas me dá a impressão que alguns deles estão buscando atenção. In Matthew chapter 6, Jesus said, if you pray in such a way as to get the attention of men, E em Mateus capítulo 6, o Senhor Jesus disse: se vocês orarem dessa forma, buscando a atenção das pessoas, then you'll get what you want. You'll get the attention of men, e aí vocês vão receber o que vocês querem, a atenção dos homens, but God won't hear you. mas Deus não vai ouvi-los. Now, praying is a good thing, Orar é algo bom, but you can pray for the wrong reason. mas é possível você orar pelo motivo errado. Jesus said you can give money for the wrong reason. O Senhor Jesus disse que é possível até alguém dar dinheiro com a motivação errada. Now, generally, we think of giving to the church, to the ministry as a good thing. Geralmente nós vemos que dar dinheiro para a igreja, para o ministério é algo bom. But in some cases, people give so that they can be noticed. Mas em algumas situações as pessoas dão para serem percebidas. They want people to see them put that money in the box. Eles querem que as pessoas os vejam colocando dinheiro lá na caixa. So they're doing a good thing, but their motive is to get the approval of men. E assim eles estão fazendo algo bom, mas o motivo no coração é receber a aprovação das pessoas. So you see, it's possible to do good things for the wrong reason. E assim é possível fazer coisas boas pelos motivos errados. And that's not acceptable to God. E isso não é aceitável por And Deus. so you see, sin can relate even to your motivation. E assim o pecado pode estar relacionado à motivação do seu coração. It can also, of course, relate to your actions. Também pode estar relacionado, é claro, às suas ações. This is what we think of most often when we think about sin. Na verdade, quando a gente pensa em pecado, a gente pensa na maioria das vezes sobre isso. Murder, adultery, Matar, adulterar, stealing, roubar, violence. violência. These are the things that those are bad sins. São as coisas em que normalmente nós pensamos como pecados ruins. And of course they are. E é claro que eles são. But there is also the sin of words. Mas também há o pecado de palavras. And you would be amazed at how much the Bible talks about sins of the tongue. E você vai achar incrível o quanto a Bíblia fala dos pecados da língua. Verbal sins. Pecados verbais. They are horrible. Eles são They horríveis. destroy families Eles destroem famílias and churches. e igrejas. But often these sins are not given much attention. Mas muitas vezes não se dá a atenção necessária a esses pecados. But we have lying, Nós temos a mentira, gossip, fofoca, judging,
julgar os outros, words designed to destroy another person, palavras com o propósito de destruir os outros, hurt their feelings, machucá-los, destroy their reputation. destruir sua reputação. These are all verbal sins. São todos pecados verbais. And sin can relate also to the things that we don't do, omissions. E os pecados também podem estar relacionados às coisas que nós não fazemos, omissões. What we do, what we don't do. O que fazemos, o que não fazemos. Now, primarily we have three major categories of sins. Então, a princípio nós temos 3 categorias maiores de pecados. Mental attitude sins, Pecados da atitude mental, horrible sins. pecados horríveis. The worst sin, O pecado pior, the top of the list of sins that God hates the most, o que está no topo da lista dos pecados que Deus odeia mais, is a sin of thinking. é o pecado no pensamento. And that's pride. E é orgulho. Other mental attitude sins, Há outras atitudes que são pecaminosas. worry, Preocupar-se, bitterness, amargura, hatred, ódio, jealousy, ciúmes, coveting. inveja. These are all mental attitude sins. São todos pecados da atitude mental. Lust. Luxúria, concupiscência. So you can sit there and look very good. Então, por exemplo, pode ser que você esteja sentado aí com uma boa aparência. You may even look pious. E está até com aquela aparência bem crente. And at the same time, you can be filled up with mental attitude sins. E ao mesmo tempo, você está cheio de pecados na atitude da sua mente. And we should understand any sin causes us to lose fellowship with God. Precisamos compreender que qualquer pecado nos faz perder, romper o nosso relacionamento com Deus. When people become self-righteous, As pessoas se tornam okay, I don't autojustificadas. drink alcohol, Eu não I don't take bebo, drugs, não uso droga, I don't go to the cinema. eu não vou ao cinema, I wouldn't go into the same swimming pool where women go, não vou para a mesma piscina onde mulheres vão, or vice versa. e vice-versa. And they think, because I observe these rules, I'm okay with God. E aí eles pensam assim, já que eu observo essas regras, está tudo certinho entre eu e Deus. And yet you can be filled up with all of these E contudo, é possível você estar cheio mental attitude de sins, pecados de uma atitude mental. or guilty of these verbal sins. Ou na culpa de pecados verbais. And of course there are the overt sins. E é claro, são pecados aos olhos das Now, pessoas. if we are going to take sin seriously, we need to look at all three of these categories. E se nós queremos levar a sério a questão do pecado, precisamos estar atentos a essas 3 categorias. Did any of you look at that list of verses that we had on the board last night? Alguém olhou aquela lista de passagens sobre os pecados que nós expusemos a noite passada? Did you write that list down? Você fez essa lista? You've already forgotten about it. Já esqueceu, né? Well, let's go back up here. Então vamos voltar aqui. See if I can find that. Maybe not. Okay. All right. Oh, here we go. All right. Did you? Yeah, if you didn't write this list down, Se você não escreveu essa lista, estão ali os I'll tell you what would versos. be a good exercise for you. Vou lhe dar uma dica de um bom exercício para você. Now, this is certainly not all of the sins in the Bible, Claro que esses daqui não são todos os pecados da Bíblia, but this will give you a start. mas já é um começo. What I would say, go ahead, write those verses down, Então, faça o seguinte, escreva os versículos, and then open your Bibles e aí abra suas Bíblias and begin to make a list of these sins. e comece a fazer uma lista desses pecados. And put them into mental attitude,
verbal or overt sins. E aí classifique em atitude mental, verbal ou aquela perante os olhos das pessoas. And then you might have another category called other. E talvez você vá desenvolver uma outra categoria assim de outros. But most all of these sins will be found in one of these three categories. Mas a maioria desses versículos vão cair em uma dessas categorias. And if we're going to take sin seriously, we've got to deal with sin in any category. E para levar o pecado a sério, precisamos lidar com o pecado em qualquer categoria. And we dare not excuse or overlook sins in any of these categories. E não devemos nos atrever a fazer vista grossa ou negligenciar qualquer um desses pecados em qualquer uma dessas categorias. Okay? Do you need any more time on this? Precisa mais um pouquinho de tempo para terminar de copiar? Poderia fazer um favor de ditar, porque não está muito nítido para entender. Oh, please read them. Yes. Vou ditar, galera. A gente escreve rapidinho. Efésios 5 e 4. Romanos 1, 18 a 29. Depois, Romanos 13, de 8 a 13. Gálatas 5, de 19 a 21. E também o verso 26. Efésios 4, de 29 a 32. 1 Crônicas 10, de 1 a 10. Apocalipse 21, verso 8. Tiago 2, de 8 a 10. Êxodo 20, de 1 a 17. What is AMZ? Maccabees? Where is that? Oh, that should be Matthew. That's your title. Matthew. Ok, esse que está MAC aí No, não é Mark. Exato. Mark 7:20. É Marcos 7, de 20 a 23. 1 Timóteo 6, de 6 a 10. E acabou-se. Okay, and there are other passages such as 2 Timothy 3, 1 to 5. Há outras passagens, como por exemplo, atenção a outra passagem. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. E Deuteronômio 18, de 9 a 13. Está na linha de baixo ali. Open your Bibles. Do Abra. some work. Abra a Bíblia, trabalhe um pouquinho. Eu também gostei. All right. The nature of sin. What is sin like? A natureza do pecado. Como é o pecado? O que é o pecado? Well, the first thing that we should understand about sin is that it deceives us. Algo que nós devemos entender a respeito do pecado é que ele nos engana. We see that Eve was deceived in the garden. Vemos que Eva foi enganada no jardim. And there are several references to the fact that she was deceived, found in the New Testament. E há várias referências e fatos relacionados ao motivo dela ter sido enganada. But we No Novo all Testamento. need to be alert because all of us can be deceived. Mas todos devemos estar alertas, porque todos podemos ser enganados. And we find the Apostle Paul writing to the Corinthians, E nós temos o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, 2 Corinthians 11:3, 2 Coríntios 11:3, and he said, just as the serpent deceived Eve, I'm afraid that you'll be deceived. I'm sorry. e ele diz, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. A lot of people are very arrogant. They say, oh, not I. Satan couldn't fool me. Porque muitas pessoas são arrogantes e dizem, eu não, Satanás não teria me enganado não.
The Apostle Paul says our adversary Satan is very clever. E aí o apóstolo Paulo diz, o nosso adversário, Satanás, é muito esperto. He disguises himself as an angel of light. Porque ele se disfarça como anjo de luz. The people think, oh, Satan, I would recognize him immediately because he has this red skin and horns. E as pessoas dizem assim, eu ia reconhecer Satanás na hora, porque a pele dele é vermelha e ele tem os chifres. Looks very mean. E tem aquela aparência bem do mal. Got a tail. E tem o rabo. No. Não. He's very handsome. Não, ele é muito bonito, Very attractive. muito atraente. He disguises himself. Ele se disfarça. And he knows what your weakness is. E ele conhece as suas fraquezas. And can set a trap. E aí ele arma uma armadilha. His ministers, they disguise themselves. Os seus ministros, os ministros de Satanás, também se disfarçam. And we can be deceived. E nós podemos ser enganados. And sin is deceitful. E o pecado é enganoso. In Ephesians 4:22, Em Efésios 4:22, he said, "Put off concerning your former manner of life the old man that grows corrupt according to the lusts of deceitful lusts." e ele diz, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. It's deceitful because it promises you something. Ele é enganoso porque ele te promete algo. It promises you things that you think will make you happy. Ele te promete coisas que você acha que te farão feliz. But it can't keep its promises. Mas ele não cumpre suas promessas. They can never make you happy. Nunca podem te fazer feliz. In 2 Thessalonians 2:10, E em 2 Tessalonicenses 2:10, the Apostle Paul talks about people who are going to be deceived. They're going to accept a lie because they wouldn't accept the love of the truth. ele fala de pessoas que são enganadas, que aceitam a mentira, porque não aceitam o amor da verdade. Are they deceived? Yes. Eles são enganados? Sim. How do you keep from being deceived? Como você faz para se defender de ser enganado? You know what the reality is. Você conhece a realidade. And that reality we call truth. E essa realidade nós chamamos de Truth is what verdade. God has revealed. Verdade é o que Deus revelou. And if I know what God has said and I believe that, then I will not be deceived. Então, se eu sei o que Deus disse e eu creio nisso, então eu não vou ser enganado. In Hebrews 3:1, Hebreus 3, verso 1. that can't be right. What have I got wrong here? I don't know. That's a mistake. All right. Let's go to Hebrews 11:25. Perdão, Hebreus 11 e 25. Here it's referring to Moses, who was willing to identify with the people of Israel. Aqui está se referindo a Moisés, identificando-se com o povo de Israel, Rather to enjoy the temporary pleasures of sin. e ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Now, we should never deny the fact that sin may be very pleasurable. Nunca devemos negar de que o pecado pode ser muito prazeroso, But it doesn't last. mas não dura. Whatever pleasure there is going to be very, very brief. Qualquer que seja o prazer que haja, será muito breve. It's going to be something like that is sweet in the mouth, Vai ser parecido com aquele doce na boca, but when it gets to your stomach, it makes you sick. e que quando chega ao seu estômago te faz adoecer. It promises good things, but the end result is
very bad. Promete coisas boas, mas o resultado final é muito ruim. So sin promises satisfaction, pleasure, happiness, but delivers none of these things. O pecado promete satisfação, prazer e felicidade, mas não dá nenhuma dessas coisas. In Romans 7:11, E Romanos 7,11, the Apostle Paul said, "Sin, taking occasion by the commandment, deceived me, and it killed me." o apóstolo Paulo diz, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. You see, Paul thought that he was okay with God. E Paulo achava que estava tudo certo entre ele e Deus. Oftentimes we read the Word of God very selectively. Muitas vezes a gente lê a palavra de Deus de maneira muito seletiva, We're going to skip escolhendo. over those things we don't like. A gente pula aqueles pecados que a gente não gosta. Or we're going to say, well, that applies to other people, not to me. Ou então a gente diz, isso aqui é relacionado a outras pessoas, não a mim. Let's not be deceived. Então não nos deixemos enganar. Also, sin will enslave and control us. E também o pecado escraviza e controla. Remember, Jesus said to the religious people, Lembra que o Senhor Jesus Cristo disse aos religiosos, "If the Son shall make you free, you shall be free indeed." se o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente I livres. said, "What are you talking about? We are free. E eles disseram, do que você está falando? Nós já somos We livres. have never been in bondage to anyone." Nós nunca fomos escravizados a ninguém. Well, that's simply not true. Isso simplesmente não é verdade. They've been in slavery many, many times. Porque eles estiveram já na escravidão muitas vezes. Did they forget that they were in slavery in Babylon for 70 years? Se esqueceram que foram escravos na Babilônia por 70 anos? Did they forget that they were under the domination of the Medes and the Persians? E sob o domínio dos medos e dos persas? And then the Greeks came in, E também vieram os gregos. and even when Jesus was there, they were under the dominion of the Roman Empire. E mesmo no tempo que Jesus esteve lá, eles estavam sob o Império Romano. Well, they have been in slavery. Então eles já tiveram But sim uma that's not what escravidão. Jesus was talking about. Mas não era disso que o Senhor Jesus estava He was tratando. talking about a spiritual slavery. Ele está falando de uma escravidão espiritual. So he says, "You will know the truth will set you free." Por isso ele diz, vocês conhecerão a verdade e a verdade os libertará. That's what chapter? Yeah. All right, just a moment. So they said, "We've never been in bondage to anyone." Aí, eles disseram, jamais fomos escravos de alguém. But in verse 34, Jesus answered them, Mas no verso 34, Jesus responde, "Whoever commits sin is a slave of sin." todo que comete pecado é escravo do pecado. We do not want to admit that we have ever been in slavery to sin. Nós não queremos admitir que nós já fomos escravizados pelo pecado. But the Bible very clearly teaches that we have been and often are in slavery to our sinful nature. Mas a Bíblia nos afirma que já estivemos e muitas vezes estamos em escravidão com relação à nossa natureza pecaminosa. In Romans chapter 6, he said, "Don't you know?" E em Romanos capítulo 6 ele diz, não sabeis? Now when you find this question in Scripture, E quando você encontra esse tipo de pergunta nas it means you Escrituras, ought to know this. quer dizer, vocês deveriam saber isso. And if you don't know it, you need to learn it. E se vocês não sabem, precisam aprender. To whom you present yourselves slaves to obey, you are that one's slave.
daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos. Now the reality is we come up and we say, I want to be your slave. E a realidade é que nós chegamos e dizemos, quero ser seu escravo. And you're either going to be the slave of your sin nature that leads to death, E ou você vai ser escravo da sua natureza pecaminosa que leva para a morte, or you're going to be the slave of righteousness. ou você vai ser o escravo da justiça. So having been set free from sin, you become slaves of righteousness. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. So he says, just as you presented your members as slaves of uncleanness and of lawlessness, leading to more lawlessness, Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, it's like you sin, leads to another sin, leads to another sin, leads to another sin. e ele está querendo dizer que um pecado leva a outro, que leva a outro, que leva a outro. And it comes about because we present our bodies to the sin nature. E isso acontece porque nós apresentamos os nossos corpos para a natureza pecaminosa. That's why I said in Romans 6:13, Romans 6:13. Por isso que Romanos 6:13 diz, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Now what are your members here? E o que são os seus membros aqui? Talking about your body parts. Está falando das partes do seu corpo. Your fingers, Seus dedos, your eyes, your ears, seus your olhos, tongue. orelhas, sua língua. And you present these to your sin nature and say, here, use these as tools for sinning. E você apresenta esses membros para a natureza pecaminosa e diz, olha, use isso como seus instrumentos. Now your hands don't sin, As suas mãos não pecam, but they become the tools by which your sin nature will carry out its desires. mas elas podem se tornar o instrumento pelo qual a sua natureza pecaminosa vai satisfazer os seus desejos. So your fingers take that which doesn't belong to you. E assim os seus dedos pegam aquilo que não pertence a Your você. tongue speaks that which it should not speak. Sua língua diz aquilo que você não deveria dizer. Your eyes are looking at those things that they should not see. Seus olhos estão olhando para coisas que você não deveria And ver. you are presenting your members to your sin nature. E você está apresentando seus membros à sua And they natureza become the tools pecaminosa. by which you carry out the desire of the flesh. E eles se tornam os instrumentos pelos quais você faz acontecer os desejos da sua natureza But he says pecaminosa. instead of that, we need to present our members to God. Mas ele diz, em vez disso, nós devemos apresentar os nossos membros a Deus, So that they become tools that can be used for righteousness. para que eles se tornem instrumentos a serem usados para a justiça. But the point is, you are going to be a slave either of righteousness or of sin. Mas a questão é, você vai se tornar um escravo ou da justiça ou do pecado. In Titus 3:3, E em Tito 3:3, he said, "We ourselves were also once foolish, disobedient, deceived." pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, And then it says, "Serving various lusts and pleasures." escravos de toda sorte de paixões e prazeres. Now this word serving, Here it says slaves. yeah, you are enslaved Então veja, está dizendo escravos to various lusts and pleasures. a toda sorte de paixões e prazeres. So we become the slave either of righteousness or of sin. E assim nós nos tornamos escravos ou da justiça ou do pecado. Also, sin is destructive. Também o pecado destrói. It destroys us. Ele nos destrói. It destroys our life. Destrói nossa vida. It just ruins it. Arruina. So wherever there is sin, there is
destruction. Então, onde quer que haja pecado, haverá destruição. So we need to understand the nature of sin, and then we will see how are we going to have victory over sin. Então precisamos compreender a natureza do pecado e assim discernirmos como ter vitória sobre ele. But let us notice, first of all, the effect of sin in the life of the unbeliever. Nós vamos perceber, em primeiro lugar, o efeito do pecado na vida do descrente. So we're going to look at the condition of the unsaved man. Então vamos ver a condição do não salvo. I think it's important for us to keep these things in mind, E eu acho que é importante nós termos essas coisas em mente, because I think in many cases we who are believers have forgotten that we are here for the purpose of bringing the gospel to those who are lost. porque me parece que nós, que somos crentes, nos esquecemos de que estamos aqui no propósito de trazer o evangelho, a salvação para os perdidos. And I think in part it's because we have forgotten their real condition. E eu acho que em parte é porque temos esquecido a verdadeira condição deles. We forget what it means to be in a lost condition, Nos esquecemos o que significa estar numa condição perdida. but when we remind ourselves of their true situation, then this ought to motivate us to give them the word of life. Mas ao nos lembrarmos da verdadeira condição deles, isso deveria nos motivar a levá-los à palavra de salvação. So we see first of all that man is separated from God. Então vemos que, em primeiro lugar, o ser humano está separado de Deus. Okay. All right, in Colossians 1:21, E assim, em Colossenses 1:21, he said, "You were alienated and enemies in your mind by wicked works." ele diz: "Éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras Hey, malignas." we are alienated from God. We're separated from God. Ou seja, se estamos alienados, estamos separados de Deus. In Ephesians 2:12, Em Efésios 2:12, he said, at that time, as unbelievers, ele diz: naquele tempo, ou seja, enquanto descrentes, read the verse. estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. So there's separation from God. Então, é a separação de Deus. In addition to that, E além disso, we're dead. estamos mortos. In Ephesians 2:1, he said, "You were dead in trespasses and sins." Efésios 2:1 diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos So we delitos look e at the pecados. unbeliever, and he is physically alive, but he is spiritually dead. Então você olha para o descrente e ele está fisicamente vivo, mas espiritualmente ele está morto. And again, the idea of death is separation. E então, lembrando mais uma vez, a ideia de morte é separação. And again in verse 5, he said, "Even when we were dead in trespasses." E mais uma vez no verso 5 ele diz: E estando nós mortos em nossos delitos. And the one who is spiritually dead has no ability to make himself alive. E aquele que está espiritualmente morto não tem a capacidade de tornar-se vivo. In Romans chapter 5, E em Romanos capítulo 5, in verses 6, 8, and 10, nos versos 6, 8 e 10, we have a number of terms that describe what we were like as unbelievers. temos alguns termos que falam sobre o descrente. First of all, he says we were without strength. Ele diz que nós éramos sem força, fracos. That's not talking about physical strength. Não está falando de força No, this is física. talking about the ability to do anything about our
condition. Está falando da habilidade de lidarmos com a nossa condição. We couldn't change it. Nós não tínhamos capacidade de Man mudar. tries oftentimes to change it, O ser humano tenta muitas vezes mudar, but even if the unbeliever could stop sinning today, mas ainda que o descrente fosse capaz de parar de pecar hoje, he can't do it. ele não pode. But even if he could, Mas ainda que ele pudesse, he would still have a sinful nature, ele ainda teria uma natureza pecaminosa. and he would still have all the sins of his past, E ele ainda teria todos os pecados do seu passado. and he would still have Adam's sin that E- has been charged to his account. E ele ainda teria o pecado de Adão, que foi imputado à sua conta. And we're without strength to do anything about that. E nós não temos força nenhuma, somos fracos para conseguir fazer qualquer coisa quanto a isso. In due time, Christ died for the ungodly. Morreu Cristo a seu tempo pelos ímpios. He did not die for the godly, Ele não nasceu pelos, ele não morreu but he pelos died cristãos. for the ungodly. Ele morreu pelos que eram ímpios. In verse 8, he says, God demonstrates his own love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us. Verso 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. So we're without strength, Então éramos fracos, we're ungodly, ímpios and we are sinners. e pecadores. And that's not all. E não para por aí. In verse 10, he says, if when we were enemies of God, E no verso 10 ele diz, porque se nós, quando éramos inimigos, you say, well, I'm not God's enemy. e aí você diz, eu não sou inimigo de Deus? God says, yes, you are. E Deus diz, sim, é sim. We are God's enemies as unbelievers, Enquanto incrédulos, somos inimigos de Deus. found also in Colossians chapter 1, Também em Colossenses capítulo 1, verse 21. o verso 21, At one time you were alienated and enemies in your mind by wicked works. outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. So we need someone to reconcile us to God. Então, precisamos de alguém que nos reconcilie com Deus. So we're separated from God, E assim estamos separados de Deus, we're dead in sin, estamos mortos em pecado, we're ungodly, we're sinners, somos ímpios, pecadores and we are enemies of God. e somos inimigos de Deus. Serious condition, Uma condição séria, but it gets even worse. mas fica pior ainda. Because it says we are under condemnation. E diz que estamos sob condenação. This is in John 3:18. All right, he who believes, that is in Jesus Christ, is not condemned. E aqui ele diz em João 3,18, quem nele, quer dizer, em Jesus, crê, não é julgado. But the one who does not believe is already condemned, O que não crê já está julgado. not because of his sins, Não por causa de seus pecados, but because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. mas por não crer no nome do unigênito Filho de Deus. In 2 Thessalonians 2:12, E em 2 Tessalonicenses 2:12, that they might all be condemned who did not believe the truth. a fim de serem julgados todos os que não deram crédito à verdade. See, God has revealed his plan of salvation. Veja, Deus revelou o seu plano de salvação. It's available to the entire human race. E está aí disponível a toda a espécie humana. But those who will not put faith in that truth are condemned. Mas aqueles que não colocam a sua fé nessa verdade estão condenados. So we are under condemnation, E assim estamos sob a condenação.
and condemned to spiritual death. e condenados à morte espiritual. In Romans chapter 5, Em Romanos capítulo 5, in verse 16, verso 16, it says that there is a judgment that came from one offense, and that resulted in condemnation. diz que o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. And this is Adam's original sin, Esse é o pecado original de Adão, and because of his original sin, the entire human race is condemned. e por causa do seu pecado original, toda a espécie humana está condenada. In verse 17, by one man's offense, death reigned through the one. Diz no verso 17, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte. And in verse 18, through one man's offense, judgment came to all men, resulting in condemnation. No verso 18 temos, por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação. It was very clear we are condemned because of Adam's sin, Assim está bem claro, todos estamos condenados por causa do pecado de Adão, which is charged against us, que é imputado contra nós. and because we inherit Adam's nature, which is sinful, E porque herdamos a natureza de Adão, que é pecaminosa, we commit acts of personal sin, nós cometemos atos de pecado pessoal. and therefore we are condemned to spiritual death. E assim estamos condenados na morte espiritual. We are the objects of God's wrath. Somos objetos da ira de Deus. John 3:36. João 3:36. He who believes in the Son has everlasting life, but he who does not believe in the Son shall not see life, but the wrath of God remains on him. Quem crê no Filho tem a vida eterna, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Why does the wrath of God remain on the unbeliever? Por que a ira de Deus permanece sobre o descrente? It's because they will not receive his offer of eternal life. É por não quererem receber a oferta de Deus para a vida eterna. They won't accept the truth. Não querem receber a verdade. All are under indictment for sins. Todos estão sobre a acusação por pecados. So that in Romans 3:19 it says that the whole world is guilty Por isso before diz God. em Romanos 13:19 que todo mundo é culpável perante Deus. So that every mouth may be stopped and all the world may become guilty before God. Diz para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus. So we are guilty, no question. Então, somos culpados, não é uma questão sobre isso. And our personal sins prove that God's judgment on us is righteous. E os nossos pecados pessoais provam que o julgamento de Deus contra nós é justo. So all are under sin, E assim todos estão sob o pecado all are e guilty, todos são culpados, no exceptions. sem exceção. Okay, we're going to take our break at this point, okay? Vamos dar o nosso intervalo Come agora? back at 9 o'clock. We have a lot to do yet. Voltem às 9 porque ainda há muito a acontecer.